Querido Pai do céu, muito, muito obrigada pelo privilégio que temos de ainda poder cultuar junto com os irmãos. Mesmo online, mas a gente está se conectando e está sentindo a presença um do outro. E isso é um privilégio muito grande que não sabemos até quando, mas agradecemos muito. Agradecemos muito, Pai, pelo o Júnior se disponibilizar todas as noites, com todos os afazeres que ele tem, a família para cuidar, todos os problemas que ele enfrenta, e está disposto a, a repartir conosco o pão da vida. Pai do céu, abençoa-o, abençoa ele, a família, para que ele nunca venha desistir dessa ajuda que ele está nos dando. Porque, Pai, tu tens capacitado ele de forma extraordinária. Muito obrigada mesmo. Obrigada por cada um que está assistindo e aqueles que vão ouvir depois. É o que eu te peço, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Tá mudo, eu não estou ouvindo, não. Oi, amém. A graça do Senhor Jesus seja com todos, mais uma vez, que o seu amor venha inundar cada coração, que sejamos fortalecidos pela sua graça poderosa, e que ele venha completar em nós tudo quanto falta e que venha também aparar as arestas que não precisam estar ali. Dando continuidade à nossa série sobre o Messias, nós estamos vendo as objeções, estamos refutando essas objeções. Na verdade é isso, refutando as objeções, as ridículas objeções ridículas contra o Senhor Jesus, contra o único e verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ainda e vamos iniciar com essa objeção. A objeção é a seguinte, é assim que os céticos dizem, abre aspas, os cristãos, eles aplicam a Jesus o título lá de Isaías 9,6, que ele seria o príncipe da paz, não é isso mesmo? Então o cético vai dizer, peraí, não dá para acreditar nisso, que Jesus seja o príncipe da paz, porque está registrado lá no Evangelho, lá de Mateus 10, 34 e 35, e o próprio Senhor Jesus falou, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Mateus 10, 34 e 35. Esse é um texto bem profundo, parêntese meu, continuando aqui a conversa do cético. Não admire, então, esse ódio, o ódio que reina na história entre quem se diz cristão e os chamados pagãos. O cético está dizendo aqui que tem um ódio, né, de quem é cristão com quem não é, com os pagãos. E continua mais na objeção. De fato, Jesus mandou até os discípulos adquirirem espadas, andarem com espadas em certa ocasião, o que equivaleria a você hoje andar armado. Não é isso? Lucas 22, 35 a 38, aqueles momentos lá que antecedem a ida para o jardim, o Getsemane. E ele pergunta quem tem espada, e vejo os discípulos, né? Tá, tem aqui 2 ou 3 espadas. Ele disse, não basta, tá bom. E Pedro estava com uma até. Então, no final das contas, Jesus manda que seus seguidores matem os judeus, seus inimigos. Onde é que está isso? Lucas 19, 27. Bem, mas será que é assim mesmo? A pergunta que nós temos feito ao final de cada uma dessas objeções. Será que é assim mesmo? Vamos dividir isso aqui por partes, para que nós possamos compreender. Jesus disse que não veio trazer paz. Mateus capítulo 10, versos 34 e 35. Então, Jesus veio trazer paz ou Jesus veio trazer espada? Paz ou espada? Bem,
Muita gente se confunde a respeito disso. Por quê? Porque na Bíblia nós vemos que o Senhor Jesus é chamado de príncipe da paz. Então, realmente, o texto de Isaías, capítulo 9, verso 6, faz referência a ele. Isso sem fazer menção na parte mal traduzida do final de Isaías 9,6, mas já é outro assunto. Mas, príncipe da paz é referência a ele. Nós também vemos que o próprio Senhor Jesus disse em João 14, verso 27, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então isso já vai chocar imediatamente com a paz do mundo, porque ele diz na sequência, eu não dou a minha paz não é da mesma espécie da chamada paz que o mundo dá. Existe uma paz que só pode vir de Cristo e existe uma outra paz, que é essa paz comum, a paz geral. Por exemplo, a paz comum é aquela paz que ela apregoa que não pode haver um conflito, não pode haver uma discussão, não pode haver um problema, porque essas coisas serão suficientes para afastar a paz. A paz que o Senhor Jesus dá é diferente dessa paz. Esta é a paz do mundo, a paz do mundo voltada para circunstâncias físicas, para circunstâncias materiais. Então, qualquer coisa, e é bem interessante isso, a paz do mundo, ela não permite que haja uma mudança, uma ruptura no sistema das coisas materiais, no sistema das coisas que dão sentido para a vida humana da carne. Por exemplo, você tem de ter a água, tem de ter o pão, tem de ter a veste, você precisa estar completamente em segurança. É a chamada paz e segurança também que Paulo se refere lá em Tessalonicenses, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Então existem muitas ligações para esse tema de paz. Essa paz que dá ao mundo é exatamente a paz que atrai repentina destruição. A paz que o Senhor Jesus dá, como ela não está em conforme com o mundo, ela atrai perseguição. Mas ela não traz, consequentemente, destruição. Repentina destruição, ela leva à vida eterna. Então, veja que contraste incrível que nós temos aqui entre os dois tipos de paz. A paz que o Senhor Jesus te dá, que você pode estar em paz em meio à ação, em meio à luta, em meio à perseguição, em meio às tribulações, e você está em paz. É a mesma paz que permitiu com que o Senhor Jesus estivesse no barco e se levantasse uma grande tempestade. E você vê que os discípulos estavam ainda com a paz, porque as ondas começaram a balançar o barco, ele estava prestes a submergir, e ali o elemento material chamado vida estava em risco. Então eles perdem a paz. Mas eles não perceberam que estava ali o príncipe da paz. E o príncipe da paz, ele traz o seu reino não para os elementos físicos desse mundo, que nós muitas vezes buscamos para termos a paz. Como nós falamos agora, a alimentação, estar bem, estar em conforto, ter uma boa casa, todas essas coisas são importantes, são interessantes, mas não fazem parte dessa paz que Cristo disse que deixo-vos a paz. Porque se essa paz fosse a mesma coisa que já existe no mundo, não teria sentido, não pode ser a mesma paz. Então é por isso que Cristo estava ali tranquilo, descansando, e os discípulos estavam tentando fazer o impossível ali para o barco não afundar. Eles não tinham paz. E por isso que ele diz, eu não posso dar uma paz igual à paz do mundo. Se você quer ter uma paz no sentido de tranquilidade carnal nesse mundo, você não vai ter essa paz que eu vou dar a você. Ele diz, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, porque você não terá essa paz do mundo, você terá essa paz que ele concede. Também em Mateus 10:34, aí é que nós vamos encontrar esse texto, que é levantado aqui nessa refutação. Quando o Senhor Jesus diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Não há mescla entre essa paz trazida pelo Senhor Jesus e a paz do sistema do mundo, da forma como ele é apresentado. Não pode haver essa paz. As pazes são antagônicas entre si. A paz que dá ao mundo, do sistema do mundo, ela não pode ter conexão com a paz que é dada pelo próprio Senhor Jesus. Consequentemente, o Senhor Jesus diz, eu não vim trazer paz à terra, embora seja o príncipe da paz, eu não venho trazer mais do mesmo, eu venho trazer uma paz que, por não ser aceita, ela vai gerar divisão, ela vai gerar espada para aqueles que aceitam essa paz.
É esse aqui todo o ponto. Então, como é que é possível o Senhor Jesus, ao mesmo tempo, trazer paz e espada à terra? É muito simples. Uma, ela não anula a outra. Nós não estamos diante de nenhuma contradição da parte do Senhor Jesus. É claro que não. A interpretação, né, feita, aquela boa e velha interpretação cuidadosa da Escritura é suficiente para isso. Basta não ter a maldade que os céticos têm com essas coisas, né? Por quê? Primeiro ponto, sem sombra de dúvida nenhuma, a Bíblia, a Escritura, ela aponta o Senhor Jesus como sendo príncipe da paz. Isso está bem estabelecido. Ele é o portador da paz. Não a falsa paz, não aquela paz e segurança que traz, em consequência, repentina destruição. Essa é a paz do mundo, a paz do sistema de coisas, a paz da integração com aquilo que o mundo oferece. Na ausência dessa integração, as pessoas pensam que não tem paz. Não é isso? A verdadeira paz é a paz que o Senhor Jesus oferece, é a paz segundo Deus. João 14, 27. Fala sobre isso. A paz que o Senhor Jesus distribui sem medida ao mundo inteiro, ela é distribuída quando ele é Senhor na vida das pessoas. Não é quando ele é Salvador da vida das pessoas, é quando ele é Senhor na vida das pessoas. Então fica claro aqui que a verdadeira paz, ela está ligada a Cristo, conforme João 16, 33, quando ele diz: estas coisas eu disse para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, ao mesmo tempo em que os seus discípulos estão sendo advertidos de que eles iriam passar por aflições, eles teriam algo, um elemento que nada poderia roubar deles, e este elemento é a paz em Cristo, não a paz nas coisas. É isso que nos faz entender o porquê que depois de passarem Filipos, Paulo e Silas, durante muito tempo, sendo apontados por um espírito adivinhão que dava lucro para os seus senhores, dia após dia, quando ele saía, quando ele voltava, quando ele saía, quando ele voltava, quando ele saía, quando ele voltava. E Paulo, sabendo da tensão que aquela situação poderia causar, ele tentou evitar aquilo ao máximo possível, tentou evitar, mas quando ele foi tomado pelo poder do Espírito, ele não teve mais controle sobre a circunstância. E aquilo, quando ele fala, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai dela, foi pelo Espírito. O Espírito tomou Paulo, ele não teve mais controle, porque ele estava tentando ali, dia após dia, não se meter nos assuntos dos outros. Ele sabia o que iria acontecer, e foi o que realmente aconteceu. Paulo foi pego, foi levado ali diante dos pretores, foi açoitado com varas, ele e Silas, jogado numa prisão fétida, fedorenta, que mal se respirava ali, embaixo da terra, apertados ali os braços e os pés com grilhões, uma situação horrível, terrível, que Paulo estava vivendo ali, e Paulo teria tudo para dizer: nossa, onde eu me meti? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Mas a palavra diz que à meia-noite, Paulo e Silas não tinham sono, como é que eles iam dormir? Eles estavam ali todos cortados, mas à meia-noite Paulo e Silas cantavam, oravam louvores a Deus. Sabe por quê? Porque eles tinham paz. Eles tinham paz. E a palavra se cumpriu. Esse é o exemplo claro do cumprimento de João 16, 33. Tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Já pensou? Tem de bom ânimo. Às vezes nós estamos reunidos, quem sabe num sábado pela manhã, e nós às vezes falamos: vamos cantar um hino de louvor, e às vezes as pessoas não têm, ânimo para cantar aquele hino de louvor, mas Paulo e Silas estavam com as costas cortadas, e mesmo assim eles tinham ânimo, porque eles tinham paz, e eles sabiam que ali, naquela prisão fedorenta, fétida, suja, imunda, eles estavam vencendo o mundo, assim como o Senhor Jesus também venceu. Segundo ponto, apesar da paz, dessa paz de Cristo está à disposição de todos, é aí onde entra a espada agora, o sentido da espada. Não são todos aqueles que aceitam, que acolhem esta paz, esse tipo de paz diferente, e que vivem de acordo com
os seus preceitos. Por quê? Porque nós temos os rebeldes. E os rebeldes são os filhos daquele espírito lá da potestade do ar, do espírito dos rebeldes, o espírito da desobediência. Eles encaram a verdade da palavra, da boa nova, como sendo loucura. 1 Coríntios 1,18 fala disso. Então, a perversidade geral das pessoas que têm a vida delas baseada, centrada apenas no pecado, não admite arrependimento. Não há admissão de arrependimento para que possam provar dessa paz. Então, é nesse sentido que nós vemos o Senhor Jesus explicando que essas pessoas, então, elas causam a espada. Não é o Senhor Jesus quem causa em si mesmo a espada, mas ele é a causa da espada se levantar. Porque aqui se fala da oposição que é feito por esses, pelos rebeldes, aqueles que vivem a paz que receberam do Senhor Jesus, aceitaram como Salvador. Então esse é o sentido da espada. Então essa espada mencionada em Mateus capítulo 10, versículo 34, é o sinônimo da divisão e do conflito. É claro que precisa existir divisão e conflito. Deus não poderia enviar um Salvador, o mundo, o Filho de Deus ao mundo, para simplesmente se ajustar, se alinhar a uma falsa paz do mundo, do sistema do mundo. Então Cristo vem para causar essa divisão, é esse o objetivo, causar divisão. E essa divisão é porque o mundo insiste em hostilizar a mensagem de Cristo, a mensagem, hostilizando o próprio Messias e rejeitá-lo. Os servos de Deus, então, já que são embaixadores de Cristo e levam o seu nome, são o bom perfume de Cristo, como diz Paulo, são a carta escrita, eles também precisam ser rejeitados. Não há como eles não serem rejeitados, porque eles precisam representar realmente a Cristo. E o ponto central desse assunto, ele está lá em Mateus 10, 35, 36, quando o próprio Senhor Jesus fala que o âmago disso aqui é tão profundo, porque essa divisão vai acontecer nas esferas mais íntimas da sociedade, das pessoas. A divisão ao ponto de existir entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. No pensamento familiar, do núcleo familiar, e sempre foi assim durante os tempos mais antigos e até hoje, o núcleo essencial que mantém uma sociedade em si, os pilares da sociedade, se chama família. Se chama família. Mas nesse momento de ruptura entre a verdadeira paz, a paz do mundo e a paz que é dada pelo Senhor Jesus, mesmo o tido chamado fundamento da sociedade, ele não admite a chamada amalgamação. Ele não vai admitir. É preciso que haja uma decisão. Divisão se chama decisão. O objetivo da divisão é decisão. E decisão tem a ver com direcionamento. Direcionamento pessoal, o direcionamento individual das escolhas das pessoas. Você não pode salvar os seus filhos, nem pode salvar os seus netos. Você não pode salvar também a sua esposa, nem você o seu esposo. É por isso que Paulo diz, mulher, como sabes se salvarás o teu marido? Homem, como sabes se salvarás a tua esposa? É preciso que haja uma decisão. E Cristo diz, eu vim causar essa divisão. Eu vim causar essa divisão através de um novo elemento. O elemento que, entre aqueles que não acolhem a vida eterna, eles irão fazer de tudo também para que outros não acolham. Então, essa é a lógica das perseguições. Essa é a lógica das divisões por causa de Cristo. Porque Satanás quer que os que são perdidos se percam e procurem outros também para se perder junto com eles. Então não existe contradição nenhuma no fato do Senhor Jesus trazer a paz e ao mesmo tempo trazer a espada. Ele é o rei da paz, mas que traz a espada. Não é isso? Então essa é a consequência, a espada, que é causada pelo agir dos rebeldes que não têm a paz e que são guiados pelo pecado, que resistem fortemente a essa paz e que buscam no mundo a paz e segurança. O resultado dessa paz, dessa falsa paz, baseada no sistema de coisas do mundo, será a repentina destruição. Será a repentina destruição. O resultado máximo da paz de Cristo é o que nós vimos lá, no exemplo claro entre Paulo e Silas. Tenhais
vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, vocês venceram o mundo, vocês estão certos daquilo que creem, certos daquilo que lhes esperam, que é a vida eterna. Então o Senhor deixa claro, mais uma vez o assunto vai girar em torno do amor. Os seus súditos, eles o amam, e o amam sobre todas as coisas, mesmo as coisas mais preciosas, como a esposa, ou eventualmente os pais, ou a mãe, como nós vimos ontem, ou os próprios filhos. E esse amor pode muitas vezes trazer consequências duras, consequências não queridas, mas consequências que precisam ser enfrentadas. Podem trazer consequências de divisão, podem trazer o desprezo daqueles que não aceitam essa paz, a hostilidade daqueles que não o amam. E isso pode acontecer dentro até mesmo dos círculos da família. Os círculos da família. Bem, a outra alegação é: os cristãos têm ódio contra os pagãos. Os cristãos têm ódio contra os pagãos. Alguém tem ódio aqui contra pagão? Claro que não. De forma alguma. A Escritura nos mostrou que Israel foi a nação que recebeu uma eleição especial da parte de Deus, sem que merecesse, sem que tivesse feito nada para isso. O Senhor escolhe Israel. Mas acontece um ponto aqui de inflexão em todo o período de apostasia que Israel teve. Israel rejeita o Messias, esse é o ponto máximo. Quando Israel rejeita o Messias, automaticamente o Altíssimo também precisa se voltar para os pagãos. E quem são pagãos? O termo pagão em si vai traduzir aquelas pessoas que não tinham originalmente a ascendência de Israel, que não criam, que não fazia parte do povo eleito, né? Então os pagãos seriam esses, aqueles, né, no sentido da Escritura, que não seriam da nação de Israel. Então, quem não era da nação de Israel, eles não era eleito, ele era pagão. Então, todos os pagãos, né, houve uma inversão, na verdade, de papéis aqui. Porque se Israel era Israel e é a nação eleita, eles rejeitam o Messias e o Senhor se volta para os pagãos, como está até profetizado, né? Vou colocá-los em ciúmes com a nação que não é nação. Então, os pagãos deixam de ser pagãos e se tornam Israel. E Israel deixa de ser Israel e se torna pagão. É um conceito aqui de uma inversão que ocorre nos valores espirituais, porque o pagão em si não tem a ver com a sua naturalidade, com a sua origem. Hoje tem se forçado bastante isso, né? Você precisa, muita gente fazendo exame de DNA para ver se tem uma rama, não sei de onde, de alguma tribo perdida, que rumou para alguma região ali da Europa Oriental, ou que foi para a África, ou que veio para eu quero ser um descendente de Israel, porque se eu for, parece que tem alguma coisa que eu vou ser salvo, né? E esquecem do que João diz, que João Batista falou: Deus pode suscitar dessa pedra filhos, Abraão. Deus não está mais preocupado com isso. Então Israel se torna pagão e os pagãos se tornam Israel. Então não tem sentido isso aqui, não tem lógica esse tipo de alegação. Também a outra: Jesus mandou que seus discípulos adquirissem espadas, certa ocasião. Isso aqui é bem claro que foi para cumprir uma palavra lá que se encontra em Isaías 53:12, quando fala lá na profecia que ele seria considerado com os transgressores. Traduzindo aqui, sabe o que esse texto quer dizer? Ele foi contado com os transgressores. Às vezes nós imaginamos apenas que esse texto aqui se refere apenas que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Mas tem algo bem mais profundo aqui nesse texto. Isaías 53:12. Eu falo já já. Bem, Jesus exortou seus discípulos a providenciar 2 espadas. Não é isso? Aqui é o texto de Lucas 22. Lucas 22, 35, 38. Providenciar 2 espadas, porque ele queria ensinar uma lição. Eles carregaram 2 espadas. Eles carregarem, aliás, essas espadas, não era uma coisa incomum, não, porque o próprio Joséfo, o Flávio Joséfo, né, que nós já falamos, lá naquele Guerras Judaicas, ele diz que era comum judeus lá da Galileia carregarem armas. É uma tradição que se tinha desde a época do reinado lá davídico, eles tinham armas. E além disso, também a espada, ela não serviria apenas para matar. A espada era uma faca. Até hoje o nordestino
Você vê o nordestino, né, o pessoal que trabalha, eles colocam um facão do lado, a chamada peixeira, e ele vai para a roça com a peixeira lá. E pronto, isso é normal. E a peixeira não é para matar ninguém, mas é esse costume, eu vi muito isso, né? Então, para abrir caminho numa mata fechada, né, o pessoal sempre, lembro muito, pessoas que eu via, né, na roça, com as peixeiras, né, que eram as facas ali de lado. Então, quando o Senhor Jesus foi abordado lá no jardim do Getsemane, Pedro usa uma destas espadas. Não pense que era uma espada dessas dos filmes. Não era essa espada dos filmes, não, aí, de Star Wars, nessas espadas de filme aí, de inglês, de Rei Arthur, nada disso. Era um facão. E Pedro usa uma dessas espadas e Pedro vai lá e decepa a orelha de Malco. Na verdade, Pedro queria arrancar a cabeça do Malco, o Malco baixa a cabeça e pega na orelha. O que o Senhor Jesus diz aqui nessa ocasião? Está lá em Mateus 26, 52. Devolve a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada perecerão pela espada. Bem, Cristo não ordenou que Pedro fizesse aquilo. Ele ordenou que eles estivessem com espadas para cumprir a profecia. Mas Pedro vai lá e quer arrancar a cabeça do Malco, pensando em defender o reino de Deus pela força, pela espada. Então, o Senhor Jesus ensinou aqui que não importava a situação ali, eles não deveriam recorrer à violência, não é? Então, tem duas espadas aqui, e Pedro faz uso de uma delas. Então, a lição aqui, Cristo está mostrando uma lição para os discípulos que tinha temperamento forte, no caso Pedro, né? E hoje nós temos também irmãos que têm temperamento forte também, que a gente pode controlar. Você vai enfrentar situações injustas também. Você pode enfrentar situações desesperadoras, onde você pode ser vítima de uma calúnia, de perseguições, até de agressões. E mesmo assim, você precisa seguir o exemplo de Cristo. Olha só, isso aqui, quem sabe, possa ser a parte mais difícil do cristianismo, não é? Para muitos. Então, Cristo tinha esse ensino aqui para falar. Ele já estava ali, simplesmente repetindo, basicamente, o que está lá em Mateus 5, quando ele diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, vos perseguem, e aqui é onde está o ponto, sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então Pedro aprende essa lição aqui. Tanto que quando chega lá na primeira epístola de Pedro, né, ele diz assim: irmãos, olha, o que eu posso aconselhar vocês é que vocês sofram com paciência, assim como o Senhor Jesus, ele sofreu. E também Cristo diz: o meu reino não é deste mundo. Ele tem servos, claro. Se os servos lutam, claro que lutam. Os anjos são magníficos em poder. Nós temos o relato lá no livro de Isaías de Senaqueribe, que um anjo só do Senhor, ele, numa noite só, ele aniquilou o exército de Senaqueribe ali. Matou 180.000 soldados assim, num piscar de olhos. Não é? Num piscar de olhos. Então, o reino do Senhor não é deste mundo. O Senhor Jesus fala isso lá em João 18:36, lá para Pilatos. E agora chega no ponto de Isaías 53:12. O Senhor Jesus estava deixando claro que isso era para cumprir a profecia. Ele foi contado com os transgressores. Bem, vamos aprofundar um pouquinho isso aqui. Ele ter sido contado com os transgressores não quer dizer apenas no sentido de que o Senhor Jesus ele teria sido crucificado no meio dos dois ladrões. Não. Ele ter sido contado com os transgressores é um daqueles textos, uma daquelas profecias mais ou menos assim enigmáticas. Porque, vejam só, aquele que tem, esse é o segredo, a chave para entender esse texto, e muitas outras passagens, aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância, e aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Esse é um dos textos proféticos que eles vêm para, vamos dizer assim, sedimentar mais ainda a negligência, a ignorância, a apostasia daqueles que já haviam durante 3 anos e meio rejeitado o Messias. O sentido aqui de ele foi contado com os transgressores, ele foi contado com os bandidos. Então, para aquelas pessoas que durante 3 anos e meio haviam rejeitado o Senhor Jesus, que não haviam ainda permitido que o Espírito os tocasse, através do amor,
né, através das obras poderosas do Messias e que estavam cada vez mais se endurecendo, como escribas, fariseus, satanistas, que eram praticantes dos rituais de magia, ocultos, como eram, né, e ainda são. Aquilo seria a chamada pá de cal para selá-los na cegueira e na condenação. É isso que diz a palavra. Vocês ouvirão e não entenderão, verão com os olhos e não enxergarão. Por isso, né, que vocês são selados aí para que vocês não sejam mais curados. Então, quando diz ele foi contado com os transgressores, naquela noite que o Senhor Jesus foi preso, e logo de manhãzinha, e as histórias que se espalharam depois pelo certo foi o seguinte: esse homem não podia ser de Deus, porque, veja só, a dissimulação, embora os judeus pudessem usar as armas, ele não podia ser de Deus, ele era um bandido, ele estava andando com uma gangue, porque os seus discípulos estavam armados. O discípulo dele tentou matar um dos oficiais da lei. Já pensou se alguém hoje troca tiro com a polícia? Bem, quem troca tiro com a polícia, teoricamente é bandido, não é verdade? Teoricamente é bandido, é ladrão. Feriu um policial, nossa, ele feriu o policial. O policial ali, teoricamente, ele é o homem da lei, a pessoa da lei. Quem fez isso é o bandido, é o ladrão. E quem fez isso estava andando com quem? Com esse que diz ser o Messias. Então, ele foi contado com os transgressores. O Senhor Jesus sabia disso, desse texto de Isaías 53:12. Então vejam, aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, quanto mais alguém ele se aprofunda na palavra, na verdade, mais os seus olhos serão abertos. Quanto mais alguém ele fecha os seus olhos, mais ele vai ter motivos aparentes, entre aspas, para poder afundar na sua incredulidade. É por isso que espalharam a notícia, já que esse homem não é de Deus, ele é o chefe de uma gangue, ele é uma chefe de uma quadrilha, ele foi preso ontem, um dos seus seguidores tentou matar o Malco, então imagina só o que não criou-se com isso aqui. Quando, na verdade, era apenas uma profecia a mais sendo cumprida diante dos olhos dos cegos. Para finalizar, Lucas 19:27, nós temos aqui aquela parábola, né, do rei que vem e das minas, e eles não aceitam que o rei reine sobre eles. Lá no finalzinho, Lucas 19, 11-28, nós vemos lá, né, a sentença do rei, onde ele pega a mina e tira a mina. Veja, mais uma vez, isso aqui vai corroborar, confirmar isso. Aquele que tem vai ser dado em abundância, o que não tem, até o que tem vai ser tirado. Ele diz, toma essa mina dele e dê o que tem 10. E eles dizem, Senhor, ele já tem 10. Ele diz, tudo bem. A quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Ou seja, cada vez mais irá diminuindo. A miopia vai aumentando, a cegueira vai se aprofundando, a surdez vai piorando, a incredulidade vai ficando mais forte. Então, esse é o processo. Esse aqui é a determinação do Altíssimo. E aqui a sentença final, em Lucas 19:28. E aqueles inimigos meus que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha presença. Bem, eles usam esse texto para dizer, Jesus está mandando matar as pessoas. Não, nós temos aqui uma parábola. O rei da parábola é o Senhor Jesus. Ele veio ao mundo reinar, seus inimigos não permitiram que ele reinasse no seu próprio reino. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Quando ele vir agora em segunda vez, em glória e majestade, estabelecer o seu reino, ele vem como juiz e rei, e todos aqueles que rejeitaram o seu sacrifício, ele como Senhor, como Salvador, vão ter de acertar as suas contas. É por isso que Apocalipse fala disso, Apocalipse 22:12, e Mateus também fala, ele vai recompensar a cada um de acordo com as suas obras. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça mais uma vez nesta noite, que nós possamos ficar firmes em nome de Jesus. No próximo encontro, nós vamos ver sobre o texto de Zacarias 9 também, quando fala do Messias que viria preocupar-se com a humanidade, falando de paz, né, e outros textos mais que estão relacionados a isso aqui. Nós estamos apenas aqui no meio do estudo, vamos dizer assim. Então, que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua graça cada vez mais em nome de Jesus.